O homem que deixou a porta do céu aberta para os homens da terra. Há líderes que brilham por suas coroas, outros por seus discursos, mas os verdadeiramente eternos são aqueles que se ajoelham diante da dor alheia. Papa Francisco não precisou mandar, ele cuidou. Não precisou erguer muros, ele abriu portas, não buscou os palácios, preferiu os becos e, mesmo com voz mansa, ecoou no coração do mundo. O que você verá a seguir não são apenas histórias, são testemunhos vivos, gestos que parecem pequenos, mas que carregam a grandeza de um homem que fez da fé um ato de amor diário. Um homem que, com cada passo, fez o céu descer um pouco mais perto da terra. Primeira, ele sobreviveu à beira da morte e renasceu com propósito. Aos 21 anos, Jorge Mário Bergoglio estava prestes a ser apenas mais um nome entre tantos jovens que morrem cedo demais. Uma infecção pulmonar violenta, dores insuportáveis e o diagnóstico sombrio. Perda de parte do pulmão e tratamento à base de formaldeído. Mas a fé não se mede em litros de oxigênio. Nem a força de um homem se mede pelos órgãos que lhe restam. Ele saiu do hospital com um pulmão a menos, mas com uma alma cheia. Ali nasceu um propósito. Naquele hospital, eu entendi que viver é servir e que o tempo que temos não é nosso, é dos outros. Segunda, foi sequestrado durante a ditadura e escolheu perdoar em plena ditadura argentina. Foi confundido com outro padre e sequestrado. Horas amarrado, isolado, sem saber se viveria para ver o sol novamente. O medo o visitou, a raiva bateu à porta. Mas ele não as deixou entrar. Ao sair, sua alma não carregava ódio, mas compaixão. E ali, algo divino aconteceu. Ele percebeu que o perdão liberta mais o ofendido do que o ofensor. Um coração amarrado pelo ódio nunca caminha em direção à luz. Terceira, perdeu um voo. Por causa de uma mala que carregava mais do que lembranças, não era de luxo, nem nova. Era a mesma mala de sempre, velha, desbotada, teimosa como ele. Já como Papa, perdeu um voo. Não por atraso, mas porque procurava essa mala. Os auxiliares ofereceram outras, modernas. Ele recusou. Essa é a minha, disse. Naquela bagagem não havia só roupas, havia história, havia lembrança de quem ele era antes do mundo chamá-lo de Santo Padre. Um pastor que não carrega o cheiro das ovelhas está distante demais. Na mala antiga, ele carregava o símbolo da humildade que o tornou eterno. Quarta, saiu à noite para alimentar os invisíveis. Enquanto muitos dormiam, ele saía pelas ruas escuras de Buenos Aires. Levava sopa, cobertores, palavras e silêncio. Era mais do que caridade, era presença. Era mais do que ajuda, era amor em forma de passos. E dizem, em Roma, sob o céu estrelado, ele ainda sai às escondidas. Porque servir para ele nunca foi espetáculo, foi vocação. Quinta, ele liga, pessoalmente, para quem mais precisa ouvir. Em um mundo dominado por secretárias eletrônicas, robôs de atendimento e muros de silêncio, existe um homem que ainda acredita no poder de uma voz humana. Papa Francisco. Não envia cartas protocolares. Ele não delega a ternura. Quando uma história toca seu coração, ele mesmo atende o telefone, sem aviso, sem cerimonial. E então, do outro lado da linha, um órfão ouve: "Alô, meu filho, sou eu, o Papa." Uma mulher marcada pela violência ouve: "Estou com você, Deus está com você." Um presidiário, esquecido pelo mundo, ouve: "Você não está sozinho." Francisco fala como um pastor que conhece o nome de cada ovelha. Ele escuta lágrimas, responde com silêncios cheios de presença. E ali, naquela ligação inesperada, o céu toca a terra. Porque um gesto pode não mudar o mundo inteiro, mas muda o universo de alguém. Sexta,
Entrou no Instagram com uma oração, enquanto muitos usavam as redes sociais para mostrar onde estavam, o que comiam, o que vestiam. Ele fez diferente. Seu primeiro post no Instagram não foi uma selfie, foi uma súplica. Uma imagem simples de suas mãos entrelaçadas em silêncio profundo. Mais de 1 milhão de curtidas. Mas não. Era sobre números. Era sobre esperança. Era como se entre filtros e likes surgisse um portal para algo maior. Como se a fé, mesmo em pixels, pudesse florescer. E Francisco nos lembrou, nem todo clique é vaidade. Alguns cliques são oração. 7ª, enfrentou a máfia italiana e não recuou. Em um palco onde poucos ousam pisar, ele entrou com coragem descalça. A máfia italiana, temida, violenta, poderosa, o ameaçou. A Ndrangheta não perdoa quem a expõe, mas Papa Francisco não recuou. Ele não nasceu para ser cúmplice do silêncio. Denunciou os abusos, denunciou a exploração, denunciou a corrupção que devora os pequenos. E quando perguntaram se ele temia morrer, ele respondeu com a calma dos justos: se tiver que morrer, que seja do lado certo da história. Essa coragem não vem da política, vem da fé. Vem de quem anda com Deus e não teme sombras. 8ª, cantou com Ochu e uniu arte à fé. Na fusão improvável entre altar e palco, cruz e guitarra, algo mágico aconteceu. Durante um show da lendária banda U2, enquanto os acordes de Still Haven't Found What I'm Looking For preenchiam o ar, um telão acendeu. E lá estava ele. Papa Francisco fez o sinal da cruz. A multidão silenciou. Não foi um discurso, foi um gesto, não foi doutrina, foi poesia. Ali, naquele instante, a fé não estava em um templo, mas dançava entre notas musicais. Porque Deus também se move na arte, porque até os céus se curvam quando a alma canta. 9ª, dançava tango e ouvia Edith Piaf. Antes da batina branca, havia um homem com um coração pulsando ao ritmo do povo. Jorge Mário Bergoglio dançava tango nas praças humildes de Buenos Aires. Sentia o abraço da música, o calor da terra, o cheiro do concreto. E quando a alma doía, buscava consolo na voz de Edith Piaf. Aquela dor cantada, aquela saudade embalada. Porque só quem vive com o povo entende a dor sem palavras. Francisco é um papa que lembra das calçadas, dos amores perdidos, das noites frias e dos sonhos não realizados. Sua fé não é teórica, é feita de lembranças, de lágrimas, de danças e de canções. 10ª, lutou contra o câncer e ainda teve forças para ligar a um ateu. Nos anos 90, a sombra do câncer pairou sobre ele. Sofreu em silêncio, lutou em silêncio e venceu. Não apenas a doença, mas a tentação do egoísmo, porque mesmo enfrentando a própria dor, ele ainda encontrava tempo para amar. Ligou para um ateu, não para converter, mas para escutar. Ligou para alguém que o criticava, não para debater, mas para acolher. Porque Papa Francisco entendeu o que muitos ainda não compreenderam, que amar não é convencer, é permanecer. Papa Francisco não foi apenas o chefe da Igreja Católica, foi uma ponte entre o sagrado e o humano. Em um mundo que grita, ele sussurrava. Em um mundo que ostenta, ele abraçava. Em um mundo que julga, ele compreendia. O verdadeiro poder é o serviço. Papa Francisco, cada vídeo, uma oração, cada história, uma luz no caminho. Siga quem consola, siga quem serve, siga o templo dos salmos.